Olá a todos, eu sou Paulo Costa, estudante de psicologia, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito preocupante: os nossos idosos e a sua saúde mental. O envelhecimento humano, ele é um processo natural que é progressivo e inevitável. Ele vai envolver modificações biológicas, psicológicas e também sociais. Segundo projecções da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em até 2050, a população mundial, com mais de 60 anos, vai ultrapassar mais de 2 bilhões de pessoas. E no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele aponta um crescimento acelerado da população idosa, tornando urgente uma discussão sobre a saúde mental nessa fase da vida. E, embora o envelhecimento ele represente uma conquista da humanidade, ele também pode estar associado a desafios significativos que incluem a perda física, a redução da autonomia, a aposentadoria, a morte de familiares, isolamentos sociais e mudança na identidade pessoal. Esses fatores, eles podem desencadear um sofrimento psíquico importante, comprometendo a qualidade de vida e o aumento da vulnerabilidade para certos transtornos mentais. Neste contexto, a gente precisa compreender os fatores determinantes da saúde mental dos idosos, tornando-se essencial para uma promoção de um envelhecimento mais ativo e saudável. Mas o que é saúde mental? A saúde mental, ela é definida pela OMS como um estado de bem-estar em que o indivíduo, a pessoa, ela reconhece as suas capacidades, ela consegue lidar com as tensões que são normais da vida, trabalhar, produzir e contribuir para a sua comunidade. E durante esse processo de velhice, diversos fatores eles podem impactar negativamente nesse equilíbrio psicológico. Perda da independência funcional, as limitações físicas, a aposentadoria, a redução das relações sociais, o falecimento de amigos ou de familiares, a mudança na estrutura familiar e, além disso, frequentemente a sociedade ela faz uma associação entre o envelhecimento e a inutilidade ou a fragilidade, a incapacidade de contribuir. Isso faz com que os idosos ele se auto-exclua e também que baixe a sua autoestima. E para mim, o abandono dos idosos contribui de uma das formas mais silenciosas de violência. Muitos idosos estão vivendo em situações de negligência afetiva, de negligência emocional e até mesmo materiais por parte dos seus familiares. A solidão prolongada, ela produz efeitos devastadores sobre a saúde mental. Isso é associada ao aumento, por exemplo, de ansiedade, de uma depressão, transtorno do sono, de um declínio cognitivo e até mesmo do suicídio. Estudos recentes mostram que esse isolamento social por parte dos idosos, isso pode aumentar o risco de morte prematura. Eles são comparáveis ao risco de morte de quem fuma ou de quem é obeso. A ausência de vínculos afetivos, ele vai reduzir o senso de pertencimento e vai favorecer sentimentos de inutilidade e de desesperança. A velhice, ela frequentemente desperta reflexões profundas sobre a finitude da vida. Muitos idosos começam a se questionar: será que eu tenho um propósito de existência? Será que eu deixei um legado? Eu ainda sou importante para alguém? Eu sou importante para a minha família, para os meus filhos? Esses questionamentos, eles podem gerar uma crise existencial intensa. Segundo
Erik Erikson, o último estágio do desenvolvimento humano envolve um conflito entre a integridade do ego versus o desespero. E quando o indivíduo ele percebe a sua trajetória como significativa, ele desenvolve uma sabedoria e uma aceitação. Por outro lado, quando prevalecem os arrependimentos, as perdas, as frustrações, surge um sentimento de vazio, de desesperança e de sofrimento psicológico. Já a saúde física dos idosos influenciam diretamente no bem-estar psicológico. Doenças crônicas mais comuns nesse período de velhice incluem a hipertensão arterial, as diabetes, doenças cardiovasculares, osteoporose, artrites, doenças pulmonar obstrutiva crônica. A presença dessas condições ou dessas vulnerabilidades, ela podem gerar uma dor crônica, uma dependência funcional, uma redução de mobilidade, limitações sociais. Consequentemente, ou eu digo, inevitavelmente, vai aumentar também o risco de depressão e de ansiedade. O sofrimento físico prolongado frequentemente compromete a autoestima e a percepção da qualidade de vida nessa fase do desenvolvimento humano. As síndromes geriátricas, elas representam condições que são multifatoriais e elas vão afetar de forma intensa na vida dos idosos. Dentre as principais, eu posso destacar aqui a fragilidade, que ela é caracterizada por uma redução da força muscular, da resistência física e da capacidade funcional. E entram as quedas. Além dos danos físicos, elas podem produzir um medo persistente de uma nova queda. Isso favorece o isolamento social e uma doença crônica, um medo, uma fobia. Incontinência urinária frequentemente está associado a um sentimento de vergonha, de constrangimento e de redução da sua vida social. A imobilidade, ela limita a autonomia e aumenta a dependência em seus cuidadores. A síndrome da vulnerabilidade cognitiva, ela está relacionada ao comprometimento das funções ali cognitivas que podem evoluir para quadros de demência. E essas condições, elas vão aumentar ainda mais o sofrimento emocional de cada idoso. A demência, ela representa uma das maiores preocupações em saúde mental geriátrica. A demência, ela é caracterizada por declínios progressivos das suas funções cognitivas. Entre as principais estão a doença de Alzheimer, que são responsáveis pela maioria dos casos de demência entre os idosos. A demência, ela não afeta somente a pessoa do idoso, ela afeta também todos aqueles que estão ao seu redor, seus cuidadores, seus familiares, seus filhos. A depressão, ela é considerada um dos transtornos mentais mais impactantes na velhice. Fatores associados à solidão, doença crônica, luto, abandono, perda da autonomia, elas desencadeiam uma depressão profunda. Esse sentimento de não ser mais produtivo, um sentimento de ser um objeto que está velho e pode ser descartado a qualquer momento pela sua família, isso faz com que o idoso ele caia em uma situação de tristeza, podendo virar uma depressão. E essa depressão, ela tem sinais, ela tem sintomas. Uma tristeza persistente, uma apatia, a falta de energia, alterações no apetite, a perda de interesse por uma atividade física, uma fisioterapia, por exemplo. Em muitos casos, ainda assim, permanece sem um diagnóstico devido à crença equivocada de que a tristeza seria uma consequência natural do envelhecimento.
Essa fase do desenvolvimento humano, para ser mais preciso, a velhice, ela precisa ser tratada de uma forma muito séria. Todo e qualquer sentimento que saiu desses padrões normais e que são perceptíveis tem que ser levado em consideração. Esse idoso, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa ser acolhido, ele precisa ter uma atenção, um suporte de toda uma rede de apoio. E muitos idosos também ficam com medo de falar, porque vem aquele sentimento de que é um peso para a família, ou que a minha vida ela não tem mais sentido. Então, do que adianta? Eu já fiz de tudo. Eu estou dando trabalho agora para os meus filhos, para os netos, quem seja. E a única coisa que eu quero agora é apenas deitar e morrer. Essas falas, elas devem ser consideradas como um sinal de alerta. A atuação psicológica, ela é fundamental para o cuidado integral da população idosa. Promover a saúde mental na velhice não significa apenas tratar os transtornos, mas sim criar condições para que cada indivíduo envelheça de uma forma digna, que tenha uma autonomia e um propósito de vida. Os nossos idosos que fizeram muito pela sociedade, que fizeram muito por mim, por você, precisam sim ser vistos de uma forma mais carinhosa. E eles precisam se sentir útil, porque eles foram e ainda são úteis para cada um de nós, úteis para a sociedade. Um abraço para todos os idosos que estão sofrendo com esse abandono, seja ele financeiro, esse abandono físico e o abandono emocional. Eu sou Paulo Costa e agradeço mais uma vez por você estar aqui assistindo ao nosso vídeo e eu espero que você que tenha um idoso na família, que você mude o seu comportamento. Olhe com mais carinho, com mais amor e com mais afeto. Olhe para aquele que fez tudo por você e que agora, como forma de retribuição, como forma de amor, como forma de carinho, que você também retribua tudo aquilo que ele fez e que você faça ainda melhor. Obrigado.